Bispo Adilson Silva, vem para fora. Bom dia. Amém. Todo mundo quer saber por onde a gente começa, né? O Bispo Jadson esteve lá também, porque eu estava particularmente dormindo já essa hora, e os meninos jogando futebol. Criança, sabe como é que é? Mas foi 00:05, 00:04, mais ou menos, que quando ele caiu no campo de futebol. Mais ou menos isso, 00:03, 00:04. E aí? Nós estávamos jogando, né? Começamos 10 da noite, como jogamos todas as terças-feiras. E no último jogo, meu time tinha perdido e eu fiquei do lado de fora. Meu ganhou, né? Foi. Isso é outra parte. Mas eu não lembro. Graças a Deus. Aí, quando eu perdi, fui para o carro esperar o bispo. E no último minuto, geralmente jogamos até 00:00, mas deram mais 5 minutos. Quando deu 00:03 para 00:04, o bispo Adilson caiu. E um pastor que estava perto chamou: o senhor está sentindo bem? Só que ele não tinha respostas. Aí correram para o carro e falaram: Bispo Adilson está passando mal. E eu corri. Quando nós chegamos lá, assim, o Bispo Adilson primeiro teve uma convulsão, depois começou a perder a cor, e começou a mudar de cor, começou a ficar roxo muito rápido. Então foi orientado nós ligarmos para a ambulância, só que ia demorar muito, e nós não sabíamos onde tinha um hospital mais perto. E naquela agitação, nós falamos: vamos colocar no carro e vamos levar. Quando falamos vamos levar, colocar o carro aqui dentro do campo, uma pessoa que não é da igreja ouviu, e nós pegamos o carro e saímos. E essa pessoa pulou na porta do carro, e tinha uma UPA perto do campo, que é nova lá, e ninguém sabia, bem perto, menos de 1 minuto. E o rapaz foi do lado de fora, o Lucas, filho do bispo, estava no banco da frente, eu mais um pastor no banco de trás, e não tinha nenhuma resposta. A gente orando, todo mundo orando: Jesus não deixa ele ir, não leva ele, tenha misericórdia, age aqui, todo mundo orando. E ele foi desfalecendo, ele foi assim, ficando numa situação que todo mundo dizia: morreu. E o rapaz pulou na porta, foi do lado de fora agarrado, e o rapaz falou: vira à direita, vira à direita, vira à direita, 3 vezes, e nós chegamos na UPA em menos de 1 minuto, só que já tinha ficado 8 minutos no campo. Nós chegamos na UPA, fomos atendidos na hora. O bispo Adilson entrou, os pastores foram para lá também, nós ficamos orando. Eu liguei para o bispo Renato, depois que ele estava na UPA, mas ele não tinha ainda voltado, acho que era 00:13. Está lá no meu celular. Foi a primeira ligação. Aí você imagina, desculpa, acordar e receber essa notícia, né? Para você entender o que estava acontecendo. Acordei, a ligação foi 1:15. Nós pulamos da cama, Cristiane e eu, e colocamos uma roupa. Na verdade, antes de colocar a roupa, nós levantamos as mãos para os céus. E eu só me lembro que eu dei um grito e falei: meu Deus, agora não. Não é justo. Nós temos tão poucos servos, tão poucos pastores, e o Senhor vai levar um pastor, um servo do Senhor, que é um braço direito, uma perna. Todos os pastores têm valor, não tenha dúvida, mas alguns a gente conta mais do que outros. É assim. Então eu só lembro que eu gritei e falei: meu Deus, agora não. Não é justo isso. E determinamos: traga ele de volta à vida. Porque quando ele ligou, eles tinham acabado de chegar na UPA,
estavam lá tentando ressuscitar. Botamos a roupa, pegamos o carro e fomos para lá. Chegamos em mais ou menos 10 minutos. Mas no caminho, o bispo Jadson me liga de novo. O que tinha acontecido? Os médicos o médico ficou junto com a equipe tentando reanimar. Primeiro deu uma massagem, depois o choque, e não deixou nós ficarmos lá dentro. Acho que só o filho do bispo ficou lá dentro. Nós ficamos orando. E aquele 1 minuto parece 10, aquele minuto parece uma eternidade. E nós ficávamos perguntando: e agora? Algum sinal? Já aconteceu alguma coisa? Aí viu a enfermeira: não, até agora não voltou, ele não voltou. Quer dizer, se ele não voltou é porque ele morreu, né? Como o doutor falou, não tinha sinal nenhum. E depois de 8 minutos mais ou menos, eu estava no caminho, foi a notícia mais aguardada, né, que chegou: ele voltou. Foi aí que agradecemos a Deus. Eu liguei para o senhor na hora, falei: bispo, ele voltou, o senhor estava chegando lá. Chegamos lá e eu não sei os procedimentos que eles fazem, deram adrenalina e tal, respiração, enfim. Mas era uma UPA, tinha que ser levado urgentemente para o hospital. Cadê que a ambulância chegava? Foi sair da UPA, era 3 e quase 4 Quase 4 da manhã. Quase 4 da manhã foi sair da UPA. Mas graças a Deus pela UPA, viu? Graças a Deus pelo doutor Dino ali, que foi o primeiro que falou. Fez um excelente trabalho. As mãos de Deus naturalmente usaram as mãos dele e da equipe que ali estava. Porque, como vocês ouviram os médicos falarem, não é normal o que aconteceu com ele. Não é normal. Não apenas ele ter voltado, como ter voltado sem sequelas, depois de 16 minutos, sem batimento cardíaco e sem oxigenação. Bom, aí entra a sua parte. Eu lembro, eu acho que menos de 50% de tudo o que aconteceu. Eu me lembro, a primeira memória que eu tenho foi quando a gente voltou do coma e a médica, aliás, os médicos estavam fazendo os primeiros exames para saber se eu tinha alguma sequela. Essa é a primeira memória que eu tenho. Mas antes de falar disso, eu acho que a Rosana, que ficou lá entre a terça-feira de madrugada, terça para quarta, até o dia que eu saí da intubação, que foi que dia? Fala. Sexta-feira. Então, eu acho Anteontem. Então nós Da intubação. Da intubação. Sexta-feira retrasada. Então, ela ficou o tempo todo no hospital, me acompanhando. E eu queria que você falasse daquele momento que os médicos te falaram, se você tinha consciência do que estava acontecendo. Quando o meu filho me ligou falando que o Adilson estava na UPA, eu falei assim: imaginei que tivesse quebrado alguma coisa, porque futebol, né? Aí ela fala para mim: não, mãe, meu pai teve uma parada cardiorrespiratória e eles estão ressuscitando meu pai. E nisso, como o bispo falou, eu estava dormindo, porque ele chega. Falei: não, meu Deus, está amarrado. Aí nisso, logo depois, ele me liga e fala: meu pai voltou. E desde quando ele chegou no hospital de madrugada, ele já chegou em coma. E o médico falou para mim: olha, ele vai ficar 48 horas em coma induzido. Depois de todo o procedimento. Ele teve um infarto, ele passou por cateterismo e a gente vai esperar ele acordar. Aí eu: tá bom. A senhora sabe o que pode acontecer com ele? Eu falei: eu sei. Ele pode ter um derrame, paralisar um lado dele, ele pode ter várias sequelas do que aconteceu, porque não teve oxigênio no cérebro durante esses 16 minutos. Então a gente está esperando tudo. Eu: tá bom. Então os médicos falavam e eu ia para os pés do Senhor Jesus, cobrando de Deus isso. Eu ouvia, mas eu clamava a Deus: Deus, eu não aceito sequelas. E várias vezes. E quando ele foi tirado do coma, todos os médicos, tinham vários médicos em volta dele. E ele foi acordando
Aí a neuro estava lá, aí, seu Adilson, aperta a minha mão. Ele apertou. Do lado direito, do lado esquerdo, levanta a sua perna direita, ele levantou. Levanta a sua perna esquerda, ele levantou. Faz joinha para mim, ele fez joinha com os 2 dedos, para ver a função neurológica dele. E ele foi respondendo. E eu estava do lado, ela olhou assim para mim, aí olhou para ele, olhou para o outro médico que estava do lado. Eu falei, ninguém explica Deus, é milagre. Então, nesse momento, e eu lembro que eu perguntei para ele assim, teve um momento que eu falei assim, quem eu sou? Qual é o meu nome? Aí ele falou, Rosana. Eu falei, ainda... Aí depois eu pedi para ele falar também, meu filho estava do meu lado. Quem é esse? Aí ele pegou e falou, Lucas. Então, tudo que os médicos viam ali naquele momento era o verdadeiro milagre, né? Então os médicos ficaram felizes porque não tinha sequelas, ele saindo do coma. E teve uma médica, a doutora Filomena, que eu achei assim, uma sacada dela muito... Porque eu estava fazendo todos esses testes e ela falou assim, traga um violão. Realmente, eu acho que não tinha teste mais confiável, porque música é matemática, música é memória, para fazer, para você coordenação motora, para você fazer os acordes no violão, você precisa de coordenação motora. E aí chegou o violão. E eu lembro da gente cantar 2 canções, tocar 2 canções. Então ali foi como se tivesse ficado provado que não tinha nenhuma sequela. E assim, quando ele fez, a doutora falou, traz o violão, eu falei, não, ela está brincando comigo. Como que ele vai tocar? Ele ainda estava na UTI, cheio de aparelhos. Então foram tirando os aparelhos dele, olha, não precisa disso. E teve complicações nesse momento dentro da UTI. E quando ela falou, traz o violão, eu falei, tá bom. Ela insistiu tanto e trouxeram. Aí nisso, dei o violão para ele, tem ainda até vídeo e foto, mostrando esse momento, ele tocando e ele cantando. E não errou a letra da música, não perdeu o tempo da música, foi tudo assim, milagre. Fato é isso, milagre. O nosso Deus é esse Deus, né? Agora, se o senhor me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui. O que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês, eu não vi nada. Nada. E se vi, não lembro. Porque se eu não tenho memória do futebol e de coisas que aconteceram depois, imagine do que aconteceu. Se vi, não lembro, mas se alguém esperar. Eu sei que tem gente que tem experiência semelhante e relata que viu anjos, demônios, o céu. Não vi. Mas o que eu queria falar para você, vou até pegar aqui o papel, porque as passagens bíblicas estão aqui. O que eu queria falar para você é o seguinte: o que eu vi, isso é o que eu vi, mas eu não vi enquanto eu estive em coma. Eu vi, ou eu refleti, quando eu voltei do coma. Aliás, quando eu tive consciência, porque quando eu voltei do coma, tem muitas coisas que eu ainda não lembro. Eu sei porque me contam. Mas, dias antes disso tudo acontecer, eu e a Rosana firmamos um propósito de oração.
nós estávamos todos os dias, porque ela lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas a gente firmou um propósito de lermos a Bíblia juntos. Eu e ela líamos as mesmas coisas e orávamos. Dias antes a gente começou esse propósito. Então, depois de tudo, quando eu já estava fora do coma, no quarto, eu comecei a refletir. E o Espírito Santo me trouxe essa palavra aqui, Tiago capítulo 4, versículo 14, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu nunca vivi tanto isso. Porque eu não sabia o que ia acontecer naquela terça-feira. Eu não tinha problema cardíaco até onde eu sou. Pelo menos que eu saiba, eu não tinha. Que eu soubesse. Eu tenho alimentação regrada. Eu faço exercícios físicos, não é só o futebol, uma vez por semana. Eu não tomo refrigerante. Eu tenho... E quando você faz tudo isso, você pensa, não, eu estou cuidando de mim. Onde eu ia imaginar que na terça-feira iria acontecer o que aconteceu? Então a gente vê nessa passagem de Tiago a insignificância da vida humana. Insignificância no sentido de dizer, desculpa, não é insignificância, fragilidade. A fragilidade da vida humana. Nós somos como um vapor. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco. Passou. E o que isso serve para você? Para mim serviu e serve para você. Se acontecer com você hoje, e aí? Porque Deus quis que eu voltasse. Eu não vi porta dourada, eu não vi anjo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, de que se eu não voltasse, eu estaria com Deus. Não pela minha justiça, embora a gente procure andar em justiça todos os dias praticando a palavra, mas porque antes da morte eu aceitei a salvação que Jesus me ofereceu. A pergunta é: você já aceitou? Ou você é aquela pessoa que, por exemplo, está aqui e diz assim: amanhã eu me batizo, depois eu abandono a amante, depois eu vou largar os vícios, uma hora eu me entrego, não, vai chegar a hora que eu vou me consertar, Deus, eu ainda vou me consertar. Será que vai dar tempo? Você não sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. E se você fica protelando, deixando para depois, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se batizar, se converter, não é se batizar para virar um religioso. O batismo, quando a gente se batiza, a gente está dizendo para Deus o seguinte: reconheço que sozinho não posso ser salvo. A minha justiça por si só não é suficiente. Então, eu aceito o que o Senhor pagou para mim. E a partir daí, você passa a viver uma vida em novidade de vida. Então, consulte a sua vida e veja se você hoje, você está preparado para isso? E uma outra passagem, aliás, outras passagens que Deus falou muito comigo, porque tem um momento que você diz assim: por quê? Por quê? Se eu estou servindo ao Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, por quê? E aí eu abri a Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 9, e Deus me disse assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco
entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ou seja, essa passagem mostra a arrogância humana. O ser humano que questiona a Deus, sabe que chega para Deus e diz: o que o Senhor está fazendo? Por que isso? Por que aquilo? Nós somos um caco, cacos entre cacos. Amém, pessoal? E eu creio que a passagem dessas aqui mais conhecida, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos, veja bem, não está escrito sentimos, está escrito o quê? E sabemos, Deus trabalha com conhecimento, saber, você tem que ter conhecimento, não adianta você sentir, não está escrito e sentimos, mas e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não de todos, mas daqueles. Se você ama a Deus, ainda que o que aconteceu não é bom, Deus vai transformar isso em bem. A dor não é boa, mas Deus transforma a dor em bem para você. Se você o ama, quem o ama? Todo mundo, que maravilha. Mas Jesus disse que aquele que o ama, obedece os mandamentos. Não adianta você levantar a mão e dizer que ama por sentimento, se você não tem usado a cabeça, não tem andado na presença de Deus. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, gente? Então eu gostaria de, antes de passar para o bispo Renato, havia pedido para ele para fazer uma oração por você. Você pode se batizar nas águas hoje, não tem desculpa. Ah, eu não vim preparado. Os obreiros dão um jeito, os levitas dão um jeito. A gente faz qualquer coisa por uma alma, ainda mais arrumar uma roupa. E se hoje uma alma, uma única alma, for alcançada por isso que está acontecendo aqui, já valeu a pena. Amém, pessoal? Porque se não for para servir a Deus, também não teria motivo para a gente voltar. Fique de pé, por favor. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos e eleve o pensamento a Deus. Quem disse que você precisa entender as coisas que Deus faz, as coisas que Deus faz, o caco que criou, o caco que criou, o barro que formou, o barro que formou, tantas perguntas faz, tantas perguntas faz, há coisas que você jamais vai entender, mas tem que confiar, que aquele que te fez, sabe tudo de você, e jamais irá falhar, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. e seus propósitos ninguém pode mudar, e mesmo se o que acontece não dá para entender, e mesmo se o que acontece
conhece, não dá para entender. Creia que a palavra dele, 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 creia que a palavra dele creia que a palavra dele nunca falhará. nunca falhará. Oh, meu Deus e meu Pai, seja feita a tua vontade na nossa vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. E sabemos, meu Pai, que se fizermos a tua vontade na terra, daremos continuidade no céu. Se partimos, é lucro. E se vivemos, é o Senhor Jesus, é Cristo. Então, meu Pai, que agora haja salvação nesse lugar. E onde quer que essa transmissão esteja chegando, meu Deus, onde há pessoas que estão perdidas, pessoas que estão vivendo a religiosidade em que falam uma coisa e vivem outra, pessoas, meu Pai, que têm sido enganadas pelo coração que diz, não, está tudo bem, mas a pessoa sabe que não está, porque ela está vivendo na sujeira. Mas o coração, o mal trabalha com o coração, anestesiando, fazendo com que essa pessoa continue, meu Pai, achando que vai dar tempo. E se eu não estivesse na Tua presença, eu não teria tempo. Então, meu Pai, a lição que eu tenho é que eu sou caco, é que eu sou um barro, é que a minha vida é como um sopro, é como uma fumaça que passa. E se eu já te servi, eu quero fazer ainda mais. Eu quero que o Senhor, meu Pai, nos ajude, nos inspire, nos dê os pensamentos, raciocínios, palavras, para que nós possamos chegar à mente das pessoas, meu Pai, e fazê-las entender que ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, mas só a salvação no Senhor Jesus. Aceita a vida desta pessoa que ora e se entrega, como também eu te peço, fortaleça essa pessoa, meu Pai, que está passando por uma situação e ela não consegue entender, ela está olhando para tudo e está dizendo, eu não entendo, mas a gente não precisa entender, a gente só precisa crer que tudo vai cooperar para o nosso bem. Minha amiga, meu amigo, clame pela sua salvação, fale com Deus agora. Se você estava vivendo no erro, tome uma decisão agora, volte-se para Deus, fale com Ele.